Amados, eu quero convidar você a abrir a Bíblia em alguns textos bíblicos. O primeiro deles se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 12. Eu vou ler e os irmãos acompanham. Do verso 1 ao verso 9 apenas. A palavra de Deus diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. O outro texto é lá no Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, verso 29 ao 32. Um texto bem pequeno. Diz assim a palavra do bom Deus. Verso 29 do capítulo 2 de Lucas. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Queria que você prestasse bastante atenção nessa primeira frase do verso 32. Luz para a revelação aos gentios. Outro texto se encontra em Mateus, capítulo de número 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, um texto também bem conhecido, verso 14, 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E o último texto, os dois últimos textos, na verdade, lá se encontra no Evangelho segundo João, o que escreveu o apóstolo João, o Evangelho de João, capítulo de número 1, apenas o versículo 9. João, capítulo 1, verso 9, diz assim, amados: a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. E o outro texto é o capítulo 8 de João, verso 12. Capítulo 8 de João, verso 12 apenas. Diz assim a palavra de Deus: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida.
Pai, mais uma vez nós nos dobramos diante do Senhor com humildade e rogamos de que o Teu Espírito Santo, que inspirou todos esses textos, ó Deus, para que hoje pudéssemos lê-los e ser edificados, para aprendermos dia a dia a glorificarmos o Teu nome. Pai bondoso, rogamos por cada pessoa que aqui está presente, aqueles que nos visitam, que eles possam se sentir bem, não porque estão no nosso meio, mas porque Jesus Cristo está presente aqui. Se há pessoas no nosso meio que ainda não teve a vida transformada por Jesus Cristo, que esta noite seja uma noite de transformação, de conversão, que seja uma noite de avivamento espiritual para a vida de cada um de nós. Se precisamos de exortação, ó Deus, que esta palavra possa falar ao nosso coração. Se precisamos, ó Deus, de consolo, que esta palavra venha consolar o nosso coração. Se estamos precisando de cura, não apenas física, mas emocional, que esta palavra possa fazer isso por obra maravilhosa do Teu Espírito Santo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amados, queria que nós estivéssemos pensando um pouco. Eu li vários textos e você deve estar pensando: puxa vida, pastor, só vai pregar sobre todos eles? Sim, todos eles. São apenas ali naquele relógio, nesse aqui é mais confiável, 19h36. Então nós podemos ficar aqui pelo menos até as 10h30 da noite, sem problema nenhum, tá bom? O irmão ali é realmente motivador, né? Amados, assim, olha, fica tranquilo que quando for 8 horas, no máximo 8h05, nós estamos encerrando, viu, queridos? Fica tranquilo quanto a isso, tá bom? Amados, todos os textos que nós lemos, todos eles têm a ver um com o outro. São textos em comum. Essa é uma mostra para cada um de nós de que a Bíblia, ela ajuda-nos a interpretar ela mesma. Não precisa de você buscar um teólogo especialista para interpretar as Escrituras. Quero te dizer isso, tá bom? Primeira coisa. A própria Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Aquilo que a Bíblia se cala, o teólogo, o pastor e você tem que fazer o quê? Tem que se calar. Ponto. Como diz alguns, é simples assim. E é mesmo. O problema nosso é de que a gente acha que a gente conhece mais do que Deus, que a gente sabe mais do que o Espírito Santo. E aí a gente começa a falar coisas que a Bíblia nunca disse, que a Bíblia nunca falou. E pode ter certeza que em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, no nosso Brasil, e nesse mundo, meu querido, muita gente está falando coisas que a Bíblia nunca disse, que a Bíblia nunca falou. Pode ter certeza disso. Por isso que é importante, quando lermos, estudarmos a palavra de Deus, nós sempre buscarmos o conselho, a orientação e sabedoria de quem? Isso mesmo. Do Espírito Santo, que é Ele que inspirou a Bíblia. Amados, pensa um pouquinho comigo sobre esse assunto aqui. Família cristã, instrumento de bênçãos nas mãos de Deus. Vou ler de novo. Família cristã, instrumento de bênçãos nas mãos de Deus. Aí no lugar da palavra cristã, coloca o seu nome e da sua esposa. Família Osias e Silvana, instrumento de bênção nas mãos de Deus. Então você coloca o seu nome aí, viu? Para não ficar uma coisa tão geral, né, queridos? A gente às vezes dá alguns temas para alguns assuntos e fica muito generalizado. Então coloque esse assunto na sua própria vida, meu querido irmão, logo no começo.
Amados, a família cristã, ela é o fermento na sociedade, a qual tem recebido uma influência muito forte e constante da sociedade chamada pós-moderna. Eu estava lendo um artigo recentemente que hoje não se chama mais pós-moderna, né? Se chama sociedade líquida, né? Interessante. Depois eu fui tentar compreender o que é esse negócio de líquido. Líquido para mim é café, que é muito gostoso, feito na hora, quentinho, né? Mas é porque realmente a coisa ela não tem muito fundamento, ela não tem base, né? Pensando um pouco sobre essa questão, queridos, quais são os sonhos e aspirações, por exemplo, dos adolescentes e dos jovens? Já parou para pensar sobre isso? Aqui tem vários jovens que eu estou vendo, uns mais novos, outros um pouco mais maduros, mas são jovens, né? Adolescentes, você que é adolescente e que é jovem aqui, qual tem sido as suas inspirações, os seus sonhos? Será que é proibido ter sonhos? Aspirar por alguma coisa? Provavelmente, queridos, alguns pais responderiam da seguinte maneira: nossos filhos veem na TV, no cinema, nas redes sociais ou na mídia, incentivo maciço de como ter atitudes para ficarem ricos. Conversam sobre isso na escola, na faculdade, na universidade, com os vizinhos e até mesmo na própria casa com os próprios familiares. Nós conversamos qual vai ser o caminho melhor para que o meu filho, minha filha possam não ter apenas uma boa profissão, mas ganhar dinheiro. Amados, nós vivemos dias altamente sob a influência materialista. A aparência tem falado muito alto, a aparência, viu? Onde quer que você vá, é confrontado por um mundo irreal, mas glamuroso e cheio de riquezas, liberdade sem limites e um individualismo crescente assustador. Amados, a pós-modernidade ou a sociedade líquida que nós estamos vivendo hoje, ela diz assim, abre aspas, não existem absolutos, nem objetivos claros e específicos. Afirma que a liberdade sem limites, é direito de cada indivíduo e que cabe a cada um decidir como exercer essa liberdade. Está cheio, literalmente, de filósofos trabalhando essa questão na vida das pessoas. Liberdade. Eu tenho meu direito, o problema é teu. Estou nem aí com o teu direito. E eu vejo isso claramente, sabe aonde? Dirigindo o carro. Eu dirijo o carro praticamente todo dia, meu irmão. Todo dia. Pode ter certeza que não é passeando, viu? E eu vejo os absurdos, os atentados que acontecem no trânsito. Eu, quando saio com a minha esposa, toda hora que eu saio com o carro, Deus tem misericórdia. Me livra de motoristas irresponsáveis, de motoristas maus, e me dê muita atenção no trânsito para que eu não provoque um acidente. Porque está assim, meu querido irmão. Por causa de que isso? Sair do assunto? Não, meu irmão, não, minha irmã. Porque cada um tem o seu direito. O direito é meu, o seu carro é pequenininho, o meu é grande, o problema é teu, meu filho. É apenas um exemplo muito pequeno. Agora faz isso em outras escalas. Na família. O filho adolescente, os pais muitas vezes deviam ter educado com mais seriedade, e depois, quando chega adolescente, para educar, achando que está ajudando, está doando coisas, né? Trocando amor por coisas. E aí você está vendo como estão os nossos adolescentes na nossa sociedade, e depois, como jovem, e aí depois casa, aí
A primeira discussão que tem depois de casado, eu vou voltar para a casa da minha mamãe. Estou sendo pejorativo não, e nem irônico, é o que eu estou vendo o tempo todo. Jovens que têm 30, 35 anos, que não querem casar, tanto jovem, mulher, como homem, porque não quer sair do conforto da casa do papai e da mamãe. Porque tem roupa lavada, tem tudo muito bem lavado, e não ajuda com R$1. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu acho que eu não moro na lua. E por enquanto, eu fiz 66 anos apenas, eu não estou gagá por enquanto. O que tem a ver com tudo isso, queridos? Primeira lição, baseado na família cristã, instrumento de bênçãos. Instrumento é ferramenta, queridos. Nas mãos de Deus, a primeira lição é a seguinte, queridos. Baseado nisso, percebemos 3 influências devastadoras e transformadoras que acontecem na sociedade. Primeiro, as influências terríveis: o dinheiro, o materialismo e o divórcio inconsequente. Como que isso está influenciando, inclusive, a vida de muitos jovens crentes, muitos pais crentes, que têm dificuldade de educar o filho, porque dá mais ouvido que as autoridades, que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com as Escrituras, e te ensinam como que você deve educar o seu filho. E muito mais ainda, queridos, o bebê que vai lá para a creche, que vai lá para a escolinha, fica o dia inteiro lá, você não sabe o que está acontecendo, o que está sendo ensinado. Ah, amados, hoje, se eu teria filhos, se tivesse filhos pequenos, eu já tive, hoje todas são casadas e tenho netos, eu jamais faria isso. Porque quem tem a responsabilidade de ensinar o meu bebê de 3 aninhos não é a creche. Aí vem pessoas depois, pastor, o senhor é contra a educação. Você está entendendo isso, que eu sou contra a educação? Não, queridos, eu estou sendo contra o que as Escrituras diz, que pai e mãe, a primeira escola, preste atenção nisso, meu amado irmão, minha amada irmã, você que tem crianças ainda. A primeira escola, a primeira igreja, a primeira situação política no país, é em casa que se aprende. É na minha casa, é o meu pai, é a minha mãe. Então toma muito cuidado quando você está perto da sua criança e você começa a criticar A, B, C, D e F. Você está ensinando seu filho a fazer exatamente isso. Exatamente isso. Pode ter certeza disso. Aí depois você fica assustado quando o seu filho ou sua filha, pequeno ainda, fala aqueles palavrões mais pesados ainda. Ouviu aonde? Não foi de você. Mas foi aonde? Lá na escola. Amados, crianças ainda muito pequenas sonham em ganhar muito dinheiro com quem elas adquirirem esse sonho. Em casa. Em casa, porque o pai e a mãe pensa numa boa profissão do filho e da filha, não porque é uma boa profissão, não porque o filho e a filha vai ser bênção como profissional, mas porque vão ganhar muito dinheiro. Aí você está pensando, pastor, o senhor quer ser pobre o tempo todo, né? Eu falei, não, meu irmão. Eu me lembro de um professor que eu tive no seminário muito tempo atrás, isso faz tempo de fato, mas eu não me esqueço o que ele disse, falando para os alunos, eu era um dos alunos, falou, olha,
Se Deus me desse o privilégio de escolher entre ser rico e ser pobre, vocês acham que eu ia escolher o quê? Ser pobre? Eu não sou masoquista. Eu quero ser rico. Sou contra a riqueza. A Bíblia não é contra a riqueza, irmãos. O texto que nós lemos de Abraão, esse homem foi rico que você não tem ideia. Mas o coração de Abraão, lá no capítulo 12, do verso 1 ao 9, ele veio de uma cidade profundamente rica, Ur dos Caldeus, em Harã. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver várias vezes os profetas falando sobre esta cidade, sobre esse país. Era um país rico, um país violento na época. Era dali que Deus pega esse homem, Abraão, ó, você sai daí, deixa a sua parentela e você vai para uma terra que eu vou mostrar para você. E Deus vai abençoando esse homem vai sendo um instrumento de bênçãos muito grande. Não estamos falando contra a riqueza, queridos. Jesus Cristo nunca pregou contra a riqueza, mas o que ele pregou foi contra a riqueza mal adquirida, mal gerida, e quando você coloca o coração na riqueza. Por isso que ele diz que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Por quê? Porque o rico acha que ele é dono, ou ele é a última bolachinha do pacote, porque ele tem dinheiro. É isso que a Bíblia não concorda. Paulo vai traduzir isso mais na frente, de que o amor ao dinheiro é o quê? É a raiz de todos os males, queridos, na minha vida e na tua vida. Agora, os pais, os vizinhos e muitas vezes os meios de comunicação estão incentivando, influenciando exatamente muitas pessoas ter uma vida profundamente materialista. O marketing e a propaganda trabalha muito essa questão na vida das pessoas, dos melhores empregos. Talvez alguns irmãos que fizeram doutorados aqui, eu louvo a Deus pela sua vida. Talvez quando você começou a fazer doutorado, ou você fez mestrado antes, e você sonhava, puxa vida, eu vou trabalhar nessa área, vou me formar, vou ser um doutor, e você não consegue emprego. Você não consegue. Percebe, queridos? Amados, mas a sociedade está incentivando cada vez mais você buscar isso, não para você ser um profissional profundamente abençoado e abençoar as outras pessoas na sua área, mas está se pensando primeiro no materialismo. E aí nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nesse contexto materialista e financeiro, queridos, a relação marido e esposa sofre. Sofre exatamente porque as consequências de não se ter tempo um para o outro e nem para os filhos. É por isso que muitas vezes eu sou obrigado a colocar o meu filho ainda pequeno numa creche. Mas porque eu tinha um apartamento, ele era pequeno, mas eu preciso ter um apartamento maior. Eu tinha um carro pequenininho, mas eu tenho 4 filhos. Eu tenho que ter um carro que tenha pelo menos 7 lugares, ou comprar uma van. E para isso eu tenho que trabalhar mais, porque tudo isso é muito caro. Percebe, queridos? É um elo que ele não tem fim, queridos, na vida materialista. É por isso que casais novos, há muitos casais novos que eu estou falando aqui, não é de idade apenas não, é novo mesmo, que casou faz pouco tempo. Que as primeiras discussões nessa área, a primeira coisa que se pensa qual que é, porque segundo eles é mais fácil voltar para a casa do papai e da mamãe. Não é não, meu querido, é engano seu. É engano seu. Não é não. Ninguém obrigou você a casar com sua esposa e ninguém obrigou você a casar com seu esposo. Você casou porque ama. E juntos precisam lutar juntos. Agora,
Trabalho o dia inteiro. Para pensar aí. Eu estou falando que eu sou casado, né, queridos? Então eu falo com muita propriedade isso. Pode ter certeza disso. E sou crente em Jesus. Graças a Deus por isso. Imagine só. Você trabalha, vou colocar aqui 8 horas. Não vou nem exagerar em 14, 16 horas, porque eu sei que tem pessoas que fazem isso, né? A esposa e o esposo. Chega em casa, aí tem os filhos. Quem tem filhos? Então, um bagaço os dois. Estão cansados, que é natural e normal. Qual é a atenção de qualidade que você vai dar para a sua esposa? Qual é a atenção de qualidade que você vai dar para o seu esposo? E quem tem filhos pequenos ainda, que eles carecem da sua atenção de papai e da mamãe, ficou o dia inteiro na escola. Ficou o dia inteiro. Percebe, amados? Então a minha vida, se ela não for regrada pelas Escrituras, aquilo que a palavra de Deus traz para nós, nós vamos sofrer consequências, e uma hora, queridos, a conta vai chegar, e ela é muito alta, e muitas vezes quem mais sofre são aqueles que não têm nada a ver com a história, que são os nossos filhos. Pode ter certeza disso. Nem à toa que a nossa sociedade, ela está caminhando de mal a pior. Por isso que os textos que eu fiz questão de ler, falam de luz. Cristo Jesus é a luz do mundo. Eu e você, nessa sociedade pervertida e corrupta, que é uma expressão do apóstolo Paulo nas suas cartas. Eu tenho que ser luz. Eu tenho que ser sal da terra. Para que é o sal, queridos? Você já comeu algum churrasco que estava salgado demais? Já. E é terrível, porque você não sente o sabor da carne, você sente o sabor do sal. Mas tem alguns gaúchos aqui na igreja que são, top, né? Eu tenho aprendido com eles quando eles fazem churrasco. Não vou citar nomes aqui, porque senão você vai convidá-lo para ele fazer churrasco, e ele não tem tempo para isso, essas pessoas, né? Mas eles fazem um churrasco, beleza, você come até peca por causa disso, né? Amados, sal é para tempero, é para dar sabor, é para dar gosto, é para preservar. Não é à toa que Jesus diz que vós sois a luz do mundo, e antes ele disse, vós sois o quê? O sal da terra. O sal é para preservar. Você, como família, como instrumento nas mãos de Deus, precisa ser luz nessa sociedade. Mas você vai ser luz aonde? Claro, primeiro dentro da sua casa. Segundo, aonde você trabalha com seus amigos, aonde você estuda. Você que é adolescente, que está aqui, você está entendendo muito bem o que eu estou falando aqui. Eu não estou falando em árabe. E se eu tivesse, eu acho que o Espírito Santo ia dar para você entender esse negócio. Amados, daí o divórcio é a única solução encontrada. Não é se separando do cônjuge, queridos, que se resolve os conflitos no casamento. E as maiores vítimas são os filhos, especialmente se ainda são crianças ou adolescentes. Amados, ignorar o estado em que a família líquida se encontra é aumentar as aflições familiares e querer tapar o sol com a peneira. Pode ter certeza disso. A segunda lição, queridos, a primeira lição é, baseado no que nós já ouvimos, percebemos 3 influências devastadoras, que são dinheiro, materialismo e o divórcio inconsequente. A segunda lição, Abraão, o pai da aliança dos crentes, foi chamado a ser uma bênção a todos os povos. Não fala no texto lá, e todas as vezes que se fala de Abraão e de Sara, que era para ser bênção especificamente para o povo de Israel que seria criado depois, né? Porque vem Abraão, vem Isaac e vem Jacó, né? Depois que é criado a nação de Israel. Agora, você vai perceber isso, de que ele vai ser bênção para todas as famílias da terra. Essa é a minha responsabilidade.
é a sua responsabilidade como família da fé, de ser bênção aonde Deus tem colocado você, por mais difícil que seja, por mais desafiador que venha a ser. Ele foi chamado a deixar sua família e seu país. Como eu já disse aqui, Ur dos Caldeus, onde sua família adorava ídolos, era um país profundamente idólatra. Ele deveria viver entre muitas nações. Deus queria que a influência da aliança permanecesse às nações por intermédio de Abraão. Isso é, a aliança, o pacto que Deus fez lá com Adão, depois o tempo todo com a aliança, você vai ver que Deus queria que as nações pudessem ver isso, que não há outro Deus, que não existe deuses, mas há um Deus, e o tempo todo os profetas falando que esse Deus, ele viria, o Messias, e esse Messias veio no tempo certo, na plenitude do tempo, como diz o apóstolo Paulo. Já veio, já sofreu, já morreu como morreu, já cumpriu tudo aquilo que o Pai havia dito para ele cumprir, ressuscitou, está à destra, à direita de Deus Pai, e vai voltar um dia para buscar a cada um de nós a sua igreja, e para isso você precisa estar preparado, e para estar preparado, meu amado irmão, não é apenas ir na igreja domingo, bater o martelo na escola dominical, vir no culto à noite, ouvir os sermões, nada disso, ou nas mídias sociais, mas é ser luz, é ser sal da terra, é ser bênção na vida das pessoas, por mais simples que seja, amados. É isso que esse mundo está precisando, ser como Abraão, você e eu. Deus disse para Abraão, mais na frente: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Como ser perfeito? Como é que você entende isso? Andar na presença de Deus, tudo bem. Agora, ser perfeito, como é que você entende essa perfeição que Deus está pedindo de Abraão? Já parou para pensar sobre isso? Que perfeição é essa? É possível ser perfeito? Não. O sentido ali, meu querido irmão, minha querida irmã, viva de maneira separada, viva neste mundo, viva no mundo, mas Abraão, você não pertence a esse mundo, você pertence a mim. Viva uma vida santa, viva uma vida separada, seja luz no meio das nações aonde eu estou enviando você. É isso. Eu preciso viver uma vida cada vez mais santificada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhando na sua vida e na minha vida, queridos, para que nós venhamos ser bênção, instrumentos na vida de outros. A influência que Abraão foi chamado a exercer, queridos, e a demonstrar, era mais do que simplesmente salvação. A mesma coisa você e eu. Aí você está falando, poxa vida, pastor, mas simplesmente salvação? A salvação é tudo. E é mesmo, irmão. E é mesmo. Sem a salvação em Cristo, nós estamos literalmente perdidos, como diz as Escrituras. Mas a vida cristã, meu amado irmão e minha amada irmã, o que o Senhor Deus está ensinando para Abraão, é muito mais do que salvação. É muito mais do que isso. Ele teve de viver a vida da aliança, querido, do pacto da aliança com Deus. Teve de ser visivelmente, sabe o quê? O vice-regente de Deus nesse mundo. É o que Deus tem feito isso o tempo todo por meio de Jesus, quando salvou a sua vida, quando você creu, quando você nasceu de novo, você foi transformado. Você neste mundo, meu irmão, em Cristo Jesus, minha irmã, você é um vice-regente de Deus para administrar essa sociedade, este mundo.
Pastor, mas eu não vou ser político, pastor, eu não gosto de política. Mas quem está falando em política aqui, meu irmão? Se você vai ser um político, seja um político se espelhando, sabe em quem? No rei Davi. Se espelha em Neemias. Se espelha em Esdras. E tantos outros, em Moisés. Para que um político mais abençoado que Moisés, queridos? Não é isso que estamos falando. Serviço de regente de Deus é onde Deus tem colocado você e você abençoar aquele local onde Deus tem te colocado. É o que Deus fez com José. Aonde José foi, até na cadeia, aquele homem cumpriu os planos de Deus. É isso que eu e você precisamos enxergar na vida cristã, como família da fé. Não somente na maneira como andava com Deus, Abraão, queridos, mas também na maneira como dirigia a sua família e lidava com os aspectos culturais de sua vida. Abraão foi chamado a ser um servo da aliança, o que incluía ser luz de Deus numa vida renovada que deveria ser vivida em cada área e esfera da vida, queridos. Cada área. Tem aqui alguns irmãos que eu me alegro muito com você também, que estão estudando para ser médico. Oh, meu querido, peça a Deus para que você seja um médico diferente dos outros. Primeiro que você já é, porque você já é crente em Jesus. Muitas pessoas vão ao médico, muitas vezes não é por causa de um problema físico, mas é por causa de um problema emocional. E os médicos hoje, infelizmente, na sua maioria, estão nem aí para isso. Porque eles também precisam de um outro consolo. Eles também precisam de uma outra coisa que eles não têm, que é Jesus. E você, meu querido, minha querida irmã que está estudando, entenda isso. Você precisa ser luz lá. Você vai tratar com pessoas. Pessoas que sofrem. E muitas vezes a questão física é uma consequência emocional lá em casa que você não sabe, que você não conhece. Amados, Jesus Cristo veio para nos salvar, nos livrando das garras do pecado, mas Ele também veio para ser luz, queridos. Nós lemos o texto aqui. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Quem me segue não andará em trevas. Que trevas são essas? Muitas delas, a principal é a espiritual. Depois é a intelectual. Depois é a moral. E depois muitas outras verdades. Deus em Cristo, Ele clareia a nossa mente, dizendo, olha, Abraão, é por esse caminho que você precisa andar na minha presença, desta forma. Por isso que Ele disse, ser perfeito, porque eu, Deus, o seu Senhor, eu sou perfeito. E eu quero que você seja igualzinho a mim, para abençoar as nações. Estou terminando aqui, queridos. Nós seguimos a Jesus em seu ministério. Ele falou sobre todas as áreas da vida, a espiritual, a vida cultural e a social. Ele falou sobre a família, falou sobre o divórcio e falou sobre os filhos. A família, segundo as Escrituras, queridos, é a base, não é a sociedade que fala isso. A sociedade fala isso, mas não vive isso. A família, segundo as Escrituras, é a base da sociedade. E a Igreja de Cristo exerce um papel importante. A escola também é importante. Mas mais do que a escola,
a igreja e você como família tem um papel muito importante. A família da aliança, queridos, deve ser uma luz brilhando no nosso mundo escuro e corrupto. A família da aliança deve mostrar como marido e esposa se amam, vivem e funcionam como pais, líderes, professores e guias para os seus filhos. Então você, papai, mamãe, você, marido, esposa também, vocês devem mostrar para os seus filhos, até os filhos grandão já, você que já é avô, que já é avó, você deve continuar mostrando para os filhos e para os netos o quanto vocês se amam, o quanto Jesus é importante na vida de vocês, o quanto foi, o quanto está sendo e o quanto será. A família da aliança deve, portanto, ser modelo para todos os grupos de pessoas na sociedade. Deve fazer isso primariamente pelo exemplo de vida. A forma, queridos, como vivemos, ela está sendo notada por todas as pessoas. É engano seu que o seu vizinho, que você nem dá para ele nada, está nem aí para ele, mas ele está te vendo. Ele está vendo como você está agindo. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. A conclusão, amados. Primeiro, a família que teme a Deus, que ama Jesus Cristo, precisa ser luz numa sociedade que vive nas trevas por causa do pecado. Segunda conclusão, precisa ser sal para dar sabor, para preservar valores do reino dos céus. Terceira conclusão, precisa ser o bom perfume que leva as boas novas de salvação a um mundo perdido sem esperança. Quero trazer 4 aplicações e encerrar aqui. Primeira aplicação para a minha vida e para a tua vida. A família cristã, queridos, é o fermento numa sociedade a qual tem recebido uma influência muito forte e constante de uma sociedade cada vez mais distante de Deus. Segunda aplicação para a nossa vida. Aonde quer que você vá, é confrontado por um mundo irreal, mas glamuroso e cheio de riquezas, liberdade sem limites e o individualismo crescente. Qual deve ser o seu papel como crente nessa situação? Terceira aplicação. Nós, membros da IPPA, desta igreja, somos convocados para impactar nossos vizinhos, nossos amigos e tantos outros que nos conhecem, resplandecer a luz de Cristo. E a quarta e última aplicação para a nossa vida. Somos chamados para ser luz do mundo e sal da terra, assim levando a luz de Cristo, dando o sabor da palavra de Deus por meio de Jesus Cristo, o único caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, queridos. Pai querido, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Palavra essa que mexe com a nossa vida, que impacta o nosso coração e que nos faz enxergar os desafios tremendos que temos de ser sal e luz neste mundo, nessa sociedade gaúcha, que carece tanto de Jesus. Pai celestial, louvamos o teu nome porque o Senhor enviou o Espírito Santo para estar conosco. E esse Espírito Santo maravilhoso que habita em nós, tem nos capacitado para ser bênção para este estado, para esta cidade e para esta nação. Toda a glória, todo louvor, toda a honra seja dada ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.